Olá a todos, saudações, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é das artes marciais, já deve ter ouvido falar sobre o treinamento de calejamento. Mas o que significa realmente esse processo? Realmente fortalece o corpo? Traz algum benefício? No vídeo de hoje quero analisar alguns vídeos que estão viralizando aí na internet. Quais são os riscos e benefícios dessa prática, se realmente fortalece ou não, e qual é a melhor forma de você treinar sem trazer nenhum risco à sua saúde. Alguns alunos vieram me perguntar sobre o Xande Li, se eu já tinha visto os vídeos dele, que ele é um cara aí do Wing Chun, que estava praticando alguns golpes na parede, se eu tinha visto isso, se aquilo era verdade ou não. Eu fui analisar e aí eu, observando os vídeos, quero colocar alguns vídeos aqui na tela com você, para a gente ver junto. Não sei se você viu esses vídeos, mas vamos lá, aos vídeos do Xande Li. Dá uma olhada nesse vídeo, ele batendo na parede. Meu irmão, a parede se ferindo, meu irmão. Tu é doido, velho. Até o Wing Chun quem criou foi uma mulher, pô. Entendeu? Se eu não me engano, o nome dela é Ning Mui, se eu não me engano. Pelo jeito ele pratica o Wing Chun, ou praticou. Não pesquisei a fundo sobre com quem ele praticou, em qual escola, mas se vê que ele tem uma certa experiência aí na prática do Wing Chun. Não sei se foi aprendendo com algum professor, algum mestre, ou foi através de vídeos, filmes ou livros, mas se vê que ele tem um conhecimento. Então, novamente aí o vídeo, observe ele batendo na parede. Realmente é um punho condicionado, né? Um punho calejado aí. Se vê que ele tem um conhecimento, ele tem uma base aí, sim, do Wing Chun. Tu é doido, velho. Tu é doido, Xande. Pare com isso, meu irmão. E realmente, para chegar nesse nível, requer aí muito treinamento, muito tempo aí de prática. Se vê que ele tem a mão realmente condicionada, bem calejada. Requer realmente muito tempo de treinamento aí, não é da noite pro dia. Muito tempo, realmente, pode colocar aí anos e anos de prática. É um punho realmente muito bem condicionado. A questão é, tem um preço. Não é da noite pro dia e não é dando soco em saco de pancada. Ali é muita flexão de braço no concreto, batendo na parede, para realmente a mão ir criando micro lesões aí, micro fraturas que ao longo do tempo ele vai se calcificando para chegar nesse nível aí. Agora um treinamento do antebraço. Realmente se vê que ele é um rapaz aí com seus 30 e poucos anos já, beirando aos 40, por ali. Então, ou seja, é aquele rapaz, né, dos anos 90, que assistia filmes de Bruce Lee, filmes de Kung Fu, que se treinava de forma rústica. Até porque antigamente não tinha muitas escolas disponíveis como existe hoje. E eu também venho dessa época e realmente a gente acabava de assistir filme e já ia para fazer flexões no chão, bater contra a parede. E aí cabe a cada um elevar o seu nível aí de treinamento, de condicionamento. Realmente ali é um nível bem extremo. Você vê que é um punho bem calejado, literalmente. É um rapaz aí que merece todo respeito, com certeza. Bom, agora eu quero mostrar alguns vídeos para você, de uma garota também, que, se eu não me engano, ela é da Malásia. Vamos ver esse vídeo, ela quebrando essa pedra. Então ela tem muitos vídeos aí, se eu não me engano, o nome dela é Cynthia Candranaya, algo assim. E ela batendo ali com a faca da mão numa pedra. E a pedra se parte aí em três. Agora ela dando soco numa barra de cano. É realmente, você vendo assim, ó, é bem forte. Olha o punho dela. Olha o punho, olha a diferença do punho dela e do Xande Li. Deixa eu voltar mais uma vez aqui. Vamos lá. Ela batendo na barra de ferro. Você vê que ela dá soco mesmo, de verdade.
Cíntia Candranaya. Olha o punho dela aí. Aí você compara a mão dela e a mão do Chantilly. Ela dando soco agora no botijão de gás. Você vê que ela dá soco mesmo. E os vídeos dela são sempre assim, batendo em coisas aleatórias, como tijolo, cano de ferro, botijão de gás, quebrando pedra. Núcleo Dharma, o canal do Marco Jimenez, já fez alguns vídeos desmentindo essa garota aqui, com alguns vídeos ela quebrando pedra. Eu não me lembro qual vídeo agora, mas depois você dá uma olhadinha no canal dele, tem vários vídeos falando dela. E realmente são vídeos assim que quem mexe com edição se percebe a montagem ali. E tem um vídeo dela que ficou muito claro no canal dele, que ela faz um golpe e de repente há um pequeno corte ali, aparece a pedra, uma rocha, já partindo ali ao meio. Ou seja, ela tem diversos vídeos, então é só para deixar claro para você que existe sim um treinamento de condicionamento, de calejamento, porém nem tudo que se vê na internet é verdade. E nesse vídeo ele mostra essa falsa, né? Esse falso quebramento ali no vídeo dele, no vídeo dela. Porém, se há um vídeo montado, você fica meio suspeito com os demais, né? Mas vamos lá, eu quero mostrar mais um vídeo para você agora, dela batendo contra uma marreta. Uma coisa é uma pedra, uma madeira, um saco de pancada. Agora, vindo de encontro, olha só o impacto. Então aqui vimos um vídeo, ó, o cara faz um teste ali na pedra, para provar que realmente a marreta é de verdade. Agora ele vai bater ali numa espécie de fruta, um coco, algo assim, realmente bem duro. E quando ele bate, se percebe a expressão dela. Vamos mais uma vez? Vou colocar o vídeo aqui desde o começo. Então ele vai, mostra que a pedra realmente está dura, está inteira. Aí ele pega a marreta e a expressão dela, de dor ali, né, mais sensível ali à pancada. Aí vai mostrar ali no coco. Não é um coco, mas é uma fruta ali da região, dura. E lá vai ele. E realmente ela sente o impacto. Ok, então mostra ali que realmente que a marreta é de verdade e a fruta se parte ali ao meio. Agora ele vai dar uma marretada na mão dela. Então ela vai dar um soco contra a marreta. Ela se concentra e vai. Então observa lá que é uma marreta de verdade contra um punho. Será que o Chantilly se inspirou nela? Será que o Chantilly faria esse desafio? Você vê então que são vídeos bem extremos, né? Você vê que uma garota, teoricamente mais frágil, dando um soco contra uma marreta. Agora uma sugestão para você. Você conhece algum pedreiro? Você conhece algum pedreiro aí na região? Alguém que faz esse trabalho para você ou atualmente está fazendo algum serviço aí por perto? Chega nele e mostra esse vídeo e pergunta qual que é a opinião dele. E desafia ele. Pedreiro geralmente já tem a mão bem trabalhada, né? Bem condicionada ali, lidar com massa, tijolo, ferro. De repente não é um cara lutador profissional, mas tem a mão bem trabalhada ali no dia a dia. E aí desafia ele. Pergunta se ele aceitaria esse desafio de dar um soco, não um soco na marreta, mas um soco contra a marreta, como você viu no vídeo aí. Qual que seria a opinião dele? Você acha que ele aceitaria? Um cara que geralmente, né, para quem já fez trabalhos manuais aí, sabe que uma martelada na mão, no dedo, é algo ali para realmente estragar o trabalho, né, por um bom tempo até se recuperar. Mas imagina um soco contra
uma marreta, algo que está vindo de encontro ao soco. Será que ele aceitaria esse desafio? Algo para pensar, né? Vamos lá. Agora então eu vou colocar mais um vídeo aí para você de um chinês quebrando uma pedra. Olha a mão dele. Observe a diferença. Realmente tem o seu preço, né? Para ter toda essa força, esse condicionamento aí a ponto de quebrar pedra ou entortar ferro com a mão, tem o preço. A mão, com o tempo, ela vai tudo com treinamento ao extremo, tendo suas lesões aí internas, e externas permanentes, principalmente se tratando de osso, porque ele vai se calcificando e tem os seus riscos, né? Então ele vai bater com as costas da mão ali, ó, até que a pedra se quebre. Você vê que é uma pedra bem dura. E ele não vai desistir enquanto ele não quebrar. Não sei se está sendo ao vivo, mas como está sendo filmado, com diversas tentativas, aí ele consegue então finalizar ali a sua demonstração. Todo treinamento ele é recomendado, porém com responsabilidade, com orientação, desde que você não traga lesões permanentes aí para sua mão. Ter uma mão forte, uma mão condicionada, realmente é importante para quem é lutador. O próprio saco de pancada já te condiciona trabalhando somente no saco de pancada, e aí tem outros recursos. Esses são recursos mais primitivos, de bater contra a parede, bater contra a madeira. Até o próprio boneco de madeira é um instrumento muito antigo lá na China, e hoje tem aparelhos mais modernos, mas enfim, todo artista marcial aí tem as suas preferências. Mas tudo ao extremo traz um certo risco aí à sua saúde e um preço a se pagar. Mas e você? Gostaria de ter um punho condicionado dessa forma? Chegaria a esse extremo? Acha isso necessário? Não acha? Gostaria de saber a sua opinião e o seu comentário aqui no vídeo será muito importante. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative esse sininho, deixe um joinha que fortalece bastante. Nos vemos então no próximo vídeo. Bons treinos!